Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Eu sou a Loiane, essa é a aula de número 4. Nós vamos continuar o assunto sobre vetores ou arrays e hoje nós vamos aprender como verificar o tamanho real de um vetor e como imprimir os seus elementos. Na aula passada, a gente aprendeu como implementar um método para poder adicionar elementos no nosso vetor. Se a gente rodar o mesmo programa em modo debug, a gente viu que, apesar do vetor ter uma capacidade x, o tamanho real pode ser diferente da capacidade. No atributo tamanho da nossa classe vetor, nós estamos guardando qual que é o tamanho real do nosso vetor e nós também estamos guardando a última posição que nós adicionamos algum elemento no vetor. Hoje, então, nós vamos criar dois novos métodos. O primeiro é um método tamanho, que simplesmente retorna o tamanho do nosso vetor. A gente não vai criar método set para o nosso tamanho, porque a gente não quer que o usuário que vai utilizar a nossa classe tenha acesso para poder modificar essa variável. A gente quer que somente a nossa classe internamente tenha o controle e a possibilidade de modificar esse valor. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar um método para poder expor a variável tamanho. Pode ser que você queira criar um método getTamanho, se for de sua preferência. Pode criar um método getTamanho, se não, pode criar um método chamado tamanho mesmo, que é só para a gente expor. Então, vamos lá. Aqui no Eclipse, estou com a nossa classe de vetor aberta. O que eu vou fazer aqui é simplesmente um método que é do tipo public, int, porque o tamanho a gente também declarou como int, e eu vou chamar também de tamanho. Não recebe nenhum argumento, nenhum parâmetro, e eu retorno o this.tamanho. Vou criar aqui já uma classe teste da aula 4 com public static void main. Vou criar aqui, olha, vou pegar aqui o exemplo que nós fizemos na aula passada. Vou colocar a capacidade 10. Aqui então eu vou fazer um sysout vetor.tamanho. Então, chamando o método tamanho, a gente consegue ver que o tamanho tem que ser 3, porque a gente adicionou 3 elementos. Ok, por enquanto. O próximo passo é imprimir todos os elementos do vetor. A classe Java possui uma classe utilitária chamada arrays, que serve para a gente poder trabalhar com coleções de objetos, como por exemplo vetores, né? Arrays em Java mesmo. Essa classe arrays possui um método toString, onde nós podemos passar um vetor de elementos, né? Um array de elementos, e ela retorna todos os elementos do array. Vamos tentar colocar esse código na nossa classe para poder ver o que acontece. Dando para a nossa classe vetor, a gente vai criar um método toString. Se a gente vir aqui no Eclipse Insert e Generate toString, a gente pode ver qual que é o toString que vai ser gerado para a gente pelo Eclipse, que vai ser um vetor, e aqui já tem, ó, arrays toString, todos os elementos. Vamos só retornar isso daqui, que é o que a gente está interessado nesse momento para ver o que acontece. Voltando aqui no nosso exemplo de nossa classe de teste, eu vou então fazer um systemout do vetor. Não precisa chamar o vetor.toString. Se quiser, você pode colocar aqui o .toString, mas não tem necessidade, tá? Então eu vou executar e tem aqui elemento 1, elemento 2, elemento 3, null. A gente não está interessado em todos esses elementos nulos aqui. A gente sabe que o tamanho do nosso vetor é de 3 elementos, portanto, a gente só quer imprimir os 3 elementos que estão no nosso vetor. Que o nosso vetor tem capacidade para mais elementos, tá ok, mas isso não é o que a gente está interessado em imprimir na tela para o nosso usuário. Aqui então, dentro do nosso método toString, o que basicamente a gente precisa fazer é iterar todos os elementos do nosso vetor e adicionar na nossa stringona ou na nossa superstring.
Porém, a gente não vai fazer a concatenação de strings aqui do jeito que o jeito que seria mais fácil. Por exemplo, assim, olha, string, aqui eu colocaria primeiro um abre colchetes, depois fazia a iteração dos elementos. Então, botar aqui this.elementos. Vou até a penúltima posição, que é pra gente poder fechar o colchetes para ficar bonito, tá? Então, aqui seria S mais igual, this pontos, aqui seria this ponto tamanho, elementos e aqui eu colocaria mais um mais igual a vírgula. E depois, se o tamanho for maior que 0, a gente pode, então, para evitar uma exception, colocar aqui, acessando a última posição disponível, só que aqui sem a vírgula, e aí sim a gente fecha colchetes e tá ok. Esse seria o código que seria mais simples, mais intuitivo de fazer. Porém, fazer esse monte de concatenação de strings não é a maneira mais eficiente, tá? Então, aqui, ao invés de utilizar a concatenação de strings simples, nós vamos utilizar uma classe mais específica do Java e mais apropriada para fazer isso, para deixar o nosso algoritmo mais eficiente, que é a classe String Builder. Como é que a gente faria esse tal do String Builder? Então, olha, você aperta string, Ctrl espaço, já vai ver aqui o String Builder, S igual new String Builder. Beleza, criamos. A gente quer inicializar da mesma forma o nosso, adicionar, né, a nossa superstring, o colchetes. A maneira que a gente faz isso no String Builder é através do método append. Então, aqui no append, eu vou colocar a string que eu quero adicionar no meu String Builder. A mesma coisa, ao invés de um sinal de mais igual, é só a gente utilizar aqui o método append e tá tudo certo. Assim, a gente tem um algoritmo para fazer o método toString mais eficiente, um código mais elegante, também fica assim muito mais bonito e todo mundo fica feliz, né? Então, aqui. E no final é só a gente retornar o s.toString e tá pronto o nosso método toString. Voltando aqui na aula 4, é só a gente agora executar e nós temos um toString muito mais bonito, sem aquele monte de null. Caso vocês tenham interesse, aqui nos slides também tem todo o código que a gente acabou de fazer na prática. Na próxima aula, a gente vai aprender como escrever um método para poder obter um elemento de uma determinada posição do vetor. Para download do material de apoio mais certificado e fórum para dúvidas, é só vocês fazerem cadastro lá no loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar aquele joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!